Consta na pauta da ordem, para a apresentação, o projeto de decreto legislativo número 04, datado de 9/6, de iniciativa do vereador João Lucas, que concede a comenda do centenário de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira e dá outras providências. Vou fazer leitura aqui do projeto, uma vez que vou citar aqui os nomes, né, de todas as pessoas que vão receber a comenda na sessão solene agora do dia da quinta-feira, né, João Lucas? Então, eu vou fazer leitura aqui para todos tomar ciência. Faço saber aos moradores da cidade de Orizona que a Câmara Municipal aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda do centenário de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira às seguintes personalidades em reconhecimento à sua contribuição para a preservação da memória e do legado do arcebispo emérito de Goiânia. Então está o nome das pessoas aqui. Afonso Ribeiro de Oliveira, Zilda de Jesus Alves, Juraci José Moreira Menezes, Dom José Francisco Rodrigues do Rego, Maria Benedita Vieira, eu não sei o que é essa sigla, MONS. Monsenhor Aldorando Mendes dos Santos, Padre Geraldo Francisco Pinheiro, Maria Luísa da Silva do Nascimento, Sônia Maria Ferreira, Padre Orcalino Lopes da Silva, Bernadette Silva, Felipe Antônio Dias, Padre José Elias Luciano da Silva, Padre Emerson Simplício da Silva, Dom Washington Cruz, Dom João Justino de Medeiros Silva, João Bosco Fernandes de Castro, Joaquim Ribeiro, Maria Luísa Pinto Ribeiro, Rogéria da Silva Rocha Vieira, Divina Rodrigues de Oliveira, Vitor Nascimento Mesquita Pode, Antônio Pereira de Almeida, Luísa Maria Ribeiro Almeida, Luiz Domingos Ribeiro, Daniel Elias Carvalho Vilela, Davi Luiz Vieira Lobo, Lucas Gabriel Ferreira da Silva, Laís de Castro Caixeta, Yasmin Souza Mendes, Valentina Sattler Espíndola e André Limas de Castro. Então, ao todo são 32 pessoas. Artigo 2º. A honraria de que trata este decreto legislativo será entregue em sessão solene, em data e horário a serem definidos pela mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Orizona. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Então está aqui, João Lucas Teixeira é o autor, tem a justificativa também, mas eu creio que dispensa, né, uma vez que todos já sabem do que se trata. Então, esse projeto segue somente para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para a emissão de parecer. As sessões extras, né, senhor presidente? Agora, procurar nos pares aqui, meus colegas, e parece que vai ter 2 sessões extras. Vocês estão de acordo? Sim, senhor. Então, tá bom. Então fica convocadas, né, 2 sessões extraordinárias, uma para devolução do parecer das comissões e a outra para única votação desse projeto. Depois eu passo as mãos do vereador Flávio. Dando sequência aqui, senhor presidente, consta na pauta da ordem para devolução por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo número 03, datado de 2 de junho, de iniciativa do vereador Daniel Hipólito, que concede a comenda de mérito do Antônio Ribeiro de Oliveira ao senhor Marconi Perillo Júnior e dá outras providências. Então, esse projeto será colocado na pauta da ordem. Eu creio que deveria incluí-lo na primeira sessão extraordinária aí para ser votado, uma vez que é também para quinta-feira não temos outra sessão, né? Correto. Então, também será colocado então na pauta da ordem da primeira sessão extra para votação única. Também devolução por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 28, datado de 2 de junho, de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, que dispõe sobre a remoção de veículos automotores em estado de abandono nas vias públicas do município de Orizona e dá outras providências. Projeto este que será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária, para a primeira votação. E também está sendo devolvido, este por parte da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que é o projeto de lei número 18, datado de 28 de abril, de
de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o transporte gratuito para professores da rede pública municipal que necessitem se deslocar da sede do município de Orizona para os povoados e distritos, bem como entre povoados e distritos. Foi analisado pelas duas comissões que precisavam analisar a matéria e será colocado na pauta da ordem na próxima sessão ordinária para votação. E encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação o projeto de lei número 15, datado de 14 de abril. Esse projeto é de iniciativa do Poder Executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e dá outras providências. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, até para eles não ter que fazer leitura, vista desse projeto. Não, aceita a vista. Mas esse projeto já teve visto com a vez? Não, né? Ah, tá. Ah, tá. A vista aceita. Então, suspensa a votação, uma vez que foi pedido visto concedido pelo presidente. Também consta na pauta aqui para a primeira votação o projeto de lei número 17, datado de 28/4, de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, que dispõe sobre a proibição do uso de capina química, herbicidas, para o controle de vegetação em áreas urbanas, logradouros públicos, povoados e distritos no município de Orizona e dá outras providências. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto de pauta e justifico o porquê. Existe uma lei federal de 2023 que aplica a questão da proibição da capina química. Então, há necessidade de adequar esse projeto aí com a lei. Da forma que ele está, vai vigorar, quando tiver um problema, essa lei municipal, mas podendo ser contestada pelo Ministério Público a aplicação da lei federal, que é muito mais rigorosa. Então, a gente precisa fazer a adequação desse projeto. Eu gostaria de retirá-lo de pauta. Pois não, projeto retirado. Então, o projeto retirado da pauta seguirá para o arquivo da Casa. Senhor presidente, agora para a segunda votação, encontra-se na pauta o projeto de lei número 25, datado de 19 de maio, projeto de iniciativa do vereador Daniel Hipólito, que dispõe sobre a denominação do cemitério municipal de Orizona e dá outras providências. Projeto devidamente aprovado por unanimidade na sessão anterior e agora segue na pauta da ordem para a segunda e última votação. O projeto está em discussão. Foi bem debatido? Só e dois colegas. Foi bem debatido na primeira votação, né? Então, o projeto está em votação. Aprovado. 10 votos. Então, só informando, encerra a tramitação dessa matéria na Câmara e será encaminhado ao autor direito, ao prefeito, para que a lei possa ser sancionada. Agora, encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação o projeto de resolução número 02, de 10 de março de 2026. Projeto de iniciativa do vereador João Lucas, que altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para extinguir a votação secreta e dar outras providências. Tem aqui o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devidamente assinado por todos os membros, o vereador Flávio Dias, presidente, Daniel Hipólito, membro, Ulisses Castro, também membro. Parecer datado dia 19 de maio. O parecer está aqui embasado na legalidade e constitucionalidade da matéria e está aprovando o projeto. Parecer, né? O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Após a votação do parecer, a matéria segue na pauta da ordem para a primeira votação. O projeto está em discussão. Senhor presidente, O nome do vereador João Lucas. gostaria aqui de estar falando mais um pouco sobre a importância desse projeto, o passo importante que essa casa dará no quesito de transparência para a população orizonense. Senhor presidente, eu vejo e repito o que eu já falei na tribuna dessa casa, que esse projeto eu tenho um objetivo muito claro:
fortalecer a transparência do poder legislativo. Nós, como já diz, vivemos em um tempo que a população cobra dos agentes políticos e com razão, porque devemos ter mais clareza nas nossas decisões públicas. O cidadão quer saber como o seu representante ele se posiciona, como vota, quais as escolhas faz dentro dessa casa. E isso não deve ser visto, senhores vereadores e vereadoras, como problema. Não vejo isso como problema, mas como parte essencial da democracia. Nós exercemos um mandato que não nos pertence, ele pertence ao povo, o povo que nos elegeu. Nós é que batemos ali na porta do cidadão, da cidadã, para pedir o voto. E eles nos depositaram a confiança. Diz assim: eu vou votar, mas eu quero transparência, eu quero clareza e vou te observar durante o seu mandato. Então eu vejo que quantas câmaras municipais nesse país já adotou a votação aberta, deixou de lado a votação sigilosa, escondida, que é uma votação escondida do povo, é sigilosa, é secreta, e adotou a votação aberta, inclusive o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, quantas matérias ali hoje que são deliberadas com voto aberto, com o intuito, com o objetivo de dar transparência ao povo brasileiro. Eu tenho a plena convicção de que o povo merece esse respeito. O povo que nos elegeu, eles merecem a nossa transparência, eles merecem a acessibilidade, ter acesso, ser acessíveis às decisões dessa Câmara. E ver realmente como o seu vereador ele se posiciona perante essa Casa de Leis. Também gostaria só de estar falando aqui um pouquinho a questão do projeto, quando lá no seu artigo 61, o que esse projeto do regimento interno, o que esse projeto ele vai modificar são os incisos A, B, C e D. Quem estiver com o regimento em mãos pode estar observando que, olha, primeiro, procede-se obrigatoriamente a votação secreta para eleição ou destituição da mesa, julgamento de vereador, concessão de título honorífico ou qualquer outra honraria e apreciação de verba. São esses artigos aqui que nós estamos mudando, para tornar mais transparente as nossas decisões aqui. Nós podemos, então, perceber, caros colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, nós podemos perceber que essa casa já está legislando errada. Está contradizendo esse regimento, uma vez que diz aqui que a concessão de títulos honoríficos ou qualquer outra honraria também seja votação secreta. Nós já estamos fazendo aberto. Então nós já temos um avanço quanto a isso. Mas o que interessa mais, que tem a maior justificativa nesse projeto, que eu considero e tenho a convicção, que é a eleição ou destituição da mesa. O voto precisa ser aberto. Além de todos esses incisos aqui do regimento, o voto precisa ser aberto. Por que eu preciso ser aberto? Porque o povo precisa saber como que é o comportamento do seu vereador aqui nesta casa. Senhor presidente, então eu gostaria de pedir os nossos colegas vereadores, vereadoras, o voto favorável a esse projeto, uma vez que tenho a convicção plena que com a aprovação desse projeto de decreto legislativo, nós vamos estar
dão um passo muito importante na transparência, tornando essa casa mais acessível e transparente aos nossos eleitores. Muito obrigado, senhor presidente. Marqueira também. Eu passo a palavra ao vereador Flávio Dias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite a todos vocês que se fazem aqui presente. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, vendo ali o nosso colega vereador falar, algumas questões, algumas situações eu sou contra. Eu, aqui há quase 6 anos de Câmara, ninguém nunca me perguntou em quem eu votei para presidente. O pessoal sempre me pergunta, nobre vereador Carlos Eduardo, se eu votei contra ou a favor de algum tipo de projeto relevante para o município. Agora, quem vai presidir a casa, ninguém nunca me perguntou. O pessoal sempre está atento a alguns projetos de leis, né, que a gente vota. Se a gente está fiscalizando, eu acho que isso aí a gente tem que dar, sim, transparência à população. Agora, só estou pegando um gancho na fala do nosso colega. Algumas situações eu concordo com ele, nesse sentido, estou dizendo nesse sentido aqui que ele disse que nós precisamos dar transparência para a população. Eu só digo para o senhor que nesses 6 anos de casa que está completando, ninguém nunca me perguntou, né, em quem eu votei, ou se... Ninguém nunca perguntou nem como que funciona a eleição da mesa diretora desta casa. Então, eu acho que nessa questão aí eu discordo de Vossa Excelência e acho que cada um tem o seu posicionamento, o seu pensamento. Eu acho que eleição, como toda eleição, a gente é votado, também é secreto, né? O cidadão tem o direito, né, de votar secretamente. Eu acredito que poucos gostam, tem gente que não gosta nem que fala de quem votou, né? E assim, aqui existe esse manuseio dessas articulações. O cidadão pediu o voto ali, do pessoal trabalhar o voto aqui dentro, e eu acho que fica tirando aí essa articulação que existe. Eu, no meu posicionamento, já deixo claro aqui, sem querer ofender Vossa Excelência, que estarei votando contra esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra agora para o vereador Luiz. Cumprimento a todos. Boa noite, senhor presidente, Oswaldo Peixoto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, é com muita alegria e satisfação que eu venho manifestar aqui o meu voto favorável a esse projeto de autoria do vereador João Lucas, a qual eu cumprimento Vossa Excelência, vereador, pela ousadia desse projeto, atendendo perfeitamente o que diz o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. O artigo 37, um dos artigos mais importantes da nossa Constituição, rege sobre os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e da impessoalidade. O STF entende que o cidadão tem o direito de saber exatamente como vota o parlamentar que o representa. Assim tem entendido a nossa Suprema Corte, assim tem entendido os Tribunais de Justiça dos Estados. Eu gostaria de fazer menção aqui ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a qual eu tenho o prazer de atuar há mais de 8 anos. Antigamente, senhor vereador, existia uma discussão justamente a respeito da eleição da mesa diretora. Se essa votação deveria ser aberta, poderia ser aberta na verdade, ou se deveria ser fechada por sofrer interferências políticas. Existia uma corrente minoritária da jurisprudência que entendia que essa votação não poderia ser aberta por conta de pressões políticas e outras situações diversas. Porém, a doutrina majoritária, os grandes doutrinadores que entendem do assunto, discorreram sobre o tema aí durante vários anos, através de vários livros, doutrinas, e consolidou-se a jurisprudência majoritária, hoje é entendido na maioria dos estados da federação, aqui em Goiás pelo menos é assim, e também
no STF também é assim, tem entendido que não existe motivo para que também a eleição da mesa diretora não seja aberta. Então, eu penso o seguinte, quando a gente senta nessa cadeira de vereador, nós estamos representando principalmente todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, mas acima de tudo, todas as pessoas da nossa cidade. A gente representa hoje praticamente 17 mil habitantes aqui de Orizona, e eu tenho certeza, João Lucas, que se for para a rua e fizer uma enquete, eu tenho certeza que mais de 80% da população vai querer a aprovação desse projeto. Por que eles vão querer? Para saber como cada parlamentar se posiciona, não só nas matérias de interesse do município, mas também as matérias de interesse dessa casa. Por que não saber como cada vereador vota para presidente dessa casa? Uma eleição tão importante, tivemos aqui nesse ano um empate técnico. Uma pessoa, um vereador, anulou o voto. Quem anulou o voto? Não sabemos. A gente não pode afirmar que foi vereador A ou B. Eu acho, senhor presidente, que o primeiro requisito para uma pessoa sentar nessa cadeira é ter posicionamento. Não ser folha de bananeira, não ficar em cima do muro. Uma pessoa que vem aqui, que anula o seu voto por querer, ou sem querer também, porque a pessoa tem que ter o mínimo de instrução para sentar nessa cadeira, eu acho isso uma falta de vergonha, eu acho que isso não honra o Poder Legislativo Municipal, não honra o Poder Legislativo Estadual, não honra o Poder Legislativo Federal, se tratando de deputados federais, senadores. Hoje nós temos no Brasil uma grande estrutura, mais de 5 mil vereadores em todo o nosso país. Nós temos hoje 513 deputados federais, 81 senadores. Podemos dizer o quê? Que praticamente temos aí mais de 6 mil parlamentares no nosso país. E não saber como votam os nossos representantes, para mim, representa um risco grave à nossa democracia. Já dizia Ulisses Guimarães que a democracia é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, meu voto é sim a esse projeto. Não tenho medo de me posicionar. Cada voto que eu fizer, além de eu dizer sim ou não, eu vou me posicionar por que eu estou votando. Por quê? Porque a pessoa, quando vota um projeto de lei, ao menos, senhor presidente, pelo menos ao meu entendimento pessoal, tem que ler esse projeto, tem que entender o que está lendo, tem que saber se posicionar. Por que você está votando sim ou não? Infelizmente, eu não vou falar dessa casa aqui, mas infelizmente nós temos parlamentares que, infelizmente, no nosso Brasil, não sabem nem ler. Alguns até sabem escrever, sabem rabiscar porque precisa, hoje é uma das condições de elegibilidade. Mas eu digo com todas as letras, é uma vergonha para o nosso país o jeito que as pessoas escolhem alguns representantes. Então, por esse motivo, não tendo medo de posicionarei em todos os casos, eu voto sim a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deixa eu só concluir uma questão aqui. Aí, quando nós falamos da questão do projeto aqui, olha, todas as votações do âmbito do plenário da Câmara Municipal de Orizona serão realizadas pelo processo nominal e aberto, assegurando a máxima transparência aos atos do Poder Legislativo, exceto a prevista no artigo 24 da Lei Orgânica do Município. O que diz o artigo 24 da Lei Orgânica do Município? Que a primeira eleição que inicia a legislatura, ela precisa ser uma eleição secreta. Então, quais são as outras eleições que não são secretas? São as eleições depois da primeira sessão que instala, porque deveríamos, nesse momento, estar mexendo então, na lei orgânica. Porque o projeto que apresento aqui é só modificando o regimento. Passo a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, quem aqui nos acompanha também de forma presencial, boa noite. Vereador João Lucas, primeiramente gostaria de parabenizá-lo assim, pela atenção, né, na reformulação do nosso regimento, muito necessário, nós estudarmos e poder aprimorá-lo
né, do que a trazer a modernidade. Muito importante essa sua atenção e tal, mas com todo o respeito à Vossa Excelência, eu tenho uma certa preocupação em votar essa matéria do jeito que está. Eu acho que é um debate do qual nós precisamos enfrentá-lo, obviamente, assim como outros debates, né, do próprio regimento nosso, nós precisamos enfrentar. Às vezes aí uma Câmara da qual a mesa diretora tem um mandato de 2 anos também, que seria importantíssimo, porque fica chato, ficar todo ano, o ano inteiro debatendo quem é o próximo presidente. Isso traz às vezes uma instabilidade jurídica, uma instabilidade funcional e tudo mais. Então nós precisamos de fato realmente debater o nosso regimento para que nós possamos aprimorá-lo. Então, por esse motivo, até dada a sua iniciativa, eu gostaria de parabenizá-lo por tal. Mas me manifesto contra, assim como o vereador Flávio Dias, porque eu entendo que a população ela nos acompanha, nós temos as nossas transparências, cada um aqui se posiciona e etc. Mas eu não vejo simplesmente como transparência o vereador votar no seu presidente ou na mesa diretora. Eu vejo com um certo receio. Nós sabemos o poder, e que eu não estou acusando, estou só apenas levantando uma situação da qual a gente precisa trazer esse debate, né? Quantas vezes nós nos reunimos para discutir esse projeto nas comissões? Quantas vezes nós sentamos aqui para discutir inúmeros projetos e nós temos falhado quanto a isso? Por que não aprimorar nesse sentido a priori? Olha, reuniões das comissões tal dia, tal horário e etc., para que nós possamos de fato debater os projetos. Porque somente votar sim ou não, nós precisamos debater melhor. E eu vejo com muita preocupação, assim, nós sabemos, das vezes, o colega, vamos numa hipótese de uma destituição de um membro da mesa. Eu acho que a pessoa tem que ter autonomia para que ela faça o seu juízo de valor e lá dentro, no seu íntimo, possa ir lá e votar sem nenhum tipo de pressão, eu digo política, de amizade, familiar. Então, acho que a pessoa precisa estar livre nesse sentido de ir lá e votar contra mim ou contra qualquer outro vereador e não houver nenhum ressentimento. Eu acho que é para isso que surge, talvez, as votações secretas e também para a eleição da mesa diretora. Quando o vereador está aqui, ele precisa ter um lado, precisa se posicionar, mas às vezes o que é posto para ele não é nenhuma das suas opções e ele não tem a opção a não ser se abster, né? Nós não temos esse hábito aqui de se abster em algumas matérias, mas pode chegar o momento de abster. Tudo bem, é um posicionamento também. Eu não entendi, sou voto vencido e eu não voto nem sim nem não, vou me abster, às vezes faltou debate, etc. Então, por esse motivo, preocupado muito mesmo com essa situação, da forma como nós podemos ser pressionados futuramente, eu voto contrário. E podemos ser pressionados de N maneiras. E aqui eu quero destacar algumas. Por exemplo, temos a máquina pública, que tem um peso, não podemos negar isso, né, influência, e pode acabar interferindo nas decisões da Câmara. Não estou dizendo que isso acontece, pelo amor de Deus, vamos todos nos desarmar aqui. Estou falando dessas possibilidades. Isso acontece no Senado Federal, nas câmaras federais, nas assembleias legislativas, onde o Poder Executivo acaba tendo um certo poder de influência, né, e etc. Então, acho que é muito interessante que nós possamos manter esse voto secreto nesse sentido. Mas também, de forma contrária, eu posso, por exemplo, me colocar candidato aqui e ir para as redes sociais e pressionar a população a querer que votem em mim. E a gente pode fazer uma mobilização importante nesse sentido. Nos une aí uma bancada, os colegas vereadores desqualificam o outro candidato, desmerece, etc., em favor de X, que às vezes tem uma popularidade maior e etc. Então, nós precisamos ter essa atenção também. Eu não gostaria que, de maneira nenhuma, nós votássemos qualquer projeto aqui pressionado por ninguém. Eu sempre ouço, tem padrinho, etc. Eu tenho total autonomia, desde que me coloquei candidato a vereador, por ter as minhas opiniões próprias, as minhas decisões próprias, tanto é que eu trago para o debate, discuto, questiono. Tenho lido muito o nosso regimento, do qual gostaria de apresentar futuramente algumas sugestões
de alteração para que nós possamos aprimorar e tudo mais, mas eu acho que nós precisamos zelar por isso, pela independência de voto de cada um. Porque existem as amizades, existem as relações aqui, e às vezes vou votar contrário a um colega, eu não tenho o mesmo entendimento que ele. Às vezes, numa destituição de um colega vereador aqui, eu sei que às vezes ele errou, passou pelas comissões, foi dado procedente e tudo mais, mas pela amizade, para não criar um transtorno futuro, eu vou votar favorável a ele. E tendo essa votação secreta, nós podemos manter essa harmonia, foi decidido, não precisa se discutir, né? Eu acho que com todo respeito, assim como o vereador Flávio comentou, volto a parabenizá-lo por essa atenção ao regimento, para essas mudanças importantes, essas modernizações, mas eu me posiciono contrário à matéria. Nós precisamos debatê-la talvez de forma mais ampla, ou ser melhor definido aí como que isso pode acontecer, mas sou totalmente contrário à votação aberta, tanto para a mesa diretora quanto para a destituição de membro da mesa. E assim, outras autoridades também, né? Nós estamos falando de membros da mesa aqui, mas pode acontecer qualquer ação com o próprio prefeito, né? E lá também delibera que é votação secreta. Então, assim, eu acho que nós precisamos manter essa autonomia. Transparência, excelente. Acho que cada um aqui pode se justificar aí para as redes sociais. Eu sou super a favor da transparência, mas quando tem o voto, tem um peso ainda maior. Podemos ter pressões de diversos lados, servidores, a máquina pública, como eu já citei. Então, assim, minha preocupação é com relação a isso. A não autonomia, que nós possamos dar abertura, para que nós possamos abrir mão dessa nossa autonomia, sabe, do Carlos Eduardo? Essa autonomia, às vezes uma pressão externa aí nos coloca no xeque, né? Então, por esse motivo me posiciono contra, mas mais uma vez, vereador, com todo respeito à sua apresentação, e mais uma vez parabenizo pela atuação. Nesse momento eu passo a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, quem nos assiste aqui pelas redes sociais. Eu parabenizo o vereador João Lucas, de forma bem republicana e democrática, observou essa questão do regimento, uma questão da transparência, mas aqui também eu trago mais algumas questões relacionadas, vereador Daniel, à questão da transparência. No regimento da Câmara, né, fala da questão da proporcionalidade para a mesa diretora. Também já existem câmaras e assembleias legislativas que os membros são votados separadamente. Se elege o presidente, vice-presidente e assim subsequente. O projeto por si, questão de transparência, eu tenho lado, tenho posição, não tenho dificuldade nenhuma nesses 6 anos que vai fazer agora de mandato, foram 4 mais esses 2, de declarar o meu voto, de declarar as minhas decisões. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser debatido e tem que ser levado mais a fundo no que se diz, por exemplo, a questão da lei orgânica. O regimento, eu acho que há sim necessidade desse ajuste, vereador Daniel, mas também o ajuste lá na lei orgânica. Por que só a primeira sessão, só a primeira eleição deva ser secreta? Então vamos acabar com todas, que sejam todas abertas. Então, diante dessa situação, o meu voto nesse momento ele é contrário, mas reconheço a observação do vereador João Lucas. Quanto à questão de que o eleitor está preocupado com o que cada vereador representa, o que cada vereador faz, né? Aí o vereador que nos antecedeu saiu, não está no plenário, mas só para citar uma fala dele, não é citando ele, a questão, por exemplo, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e do Senado. Esse ano é ano, né, de nós mostrarmos para o nosso eleitor o que nós pensamos quando nós apresentarmos para a população os candidatos que nós defendemos. E dizer para a população o que é que cada um deles defendem, né, de forma clara, né, de forma objetiva, né, quais deles estão em condições realmente de nos representar. Isso também o eleitor quer saber. Então, assim, eu acho que
o projeto tem essa sua relevância, é um ponto inicial de um projeto que deve ser aprofundado, né, e levado até essas outras questões aqui levantadas. Nesse momento, o meu voto é contrário, por acreditar que nós precisamos aprofundar mais nesse projeto. E dizer para a população de Orizona, que eu acredito que aqui esses 11 vereadores, né, que são 9 vereadores e 2 vereadoras, são transparentes, e tem clareza e não tem dificuldade nenhuma de manifestar os seus votos. E deixo mais uma outra questão aqui, da questão da transparência. É muito clara a questão da transparência. Na hora que se vai eleger o representante da casa, da mesa diretora, principalmente o presidente, né, e a mesa, sempre são 2 chapas. Os votos são declarados, vereador Flávio Dias. Todo mundo sabe quem votou e quem votou. Quanto a essa questão do voto ter sido anulado nessa última eleição, eu, de forma talvez ingênua, eu acredito que foi um erro. Não foi proposital. Eu não acredito que seja proposital, né? E se foi proposital também, eu respeito, porque é do processo democrático a pessoa votar da forma que ela entende que tem que se votar. E nós, como o vereador Flávio Dias disse, a eleição, quando nós vamos lá pedir voto para vereador, ele é secreto, né? O cara vai lá na urna, ele vota de forma secreta. Então, assim, acho que há uma transparência muito grande nessa Câmara, e não é só essa questão do voto da mesa diretora que vai deixar de não ser transparente. É muito transparente, sim, né? Todo mundo sabe quem todo mundo votou, porque nós declaramos, e eu acho que precisa sim de aprofundar esse projeto e levar para essas outras questões que eu levantei e estou aqui apto para o debate. Nesse momento, eu passo a palavra para a vereadora Daniela. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Roseli, boa noite a todos vocês, aos servidores e também quem está nos acompanhando pelas redes. É uma discussão, né? Eu queria fazer uso da palavra para agradecer ao João pela postura, vereador João Lucas. Particularmente, eu sou favorável à transparência, a que essa votação mude, e a questão de enfrentar, às vezes, pressões, alguma coisa, no cargo a gente já enfrenta essas pressões, então não mudaria o jeito da gente votar, porque a gente tem que realmente dar voz aos nossos atos e assumir as nossas posições. Então não seria uma votação secreta que vai tirar essa autonomia nossa. Eu entendo dessa forma. Não tenho dificuldade. Passamos por tantas votações aqui nesse plenário, né? Situações que às vezes vêm pessoas interessadas participar conosco. E eu entendo que em algum momento isso se torna pressão para a gente votar contrariados, vamos dizer assim. Traz apenas mais transparência, traz a participação do público, né? Então, para mim, todas as votações poderiam ser abertas, inclusive, se na nossa lei orgânica fala em uma sessão, eu entendo que até essa uma sessão, como o vereador Carlos disse, até essa uma sessão deveria ser alterada também. Deveriam, na minha opinião, serem todas transparentes. E é notório, né, que na última eleição a gente, né, teve uma questão especial e no meu modo de entender, é mais um motivo, sim, para que a gente torne transparente. É ruim citar nomes aqui, mas eu quero a liberdade de pedir licença para o vereador Hernani, porque, infelizmente, eu fui, sim, questionada por algumas pessoas na rua se aquele voto teria sido do vereador Hernani. E, por inúmeras vezes que eu fui questionada, eu deixei claro às pessoas que me procuraram: não foi o vereador Hernani. O vereador Hernani tem discernimento, não votaria de forma duvidosa. E fui uma defensora de que isso não fazia sentido. Quero também acreditar, como o vereador Carlos falou, talvez foi um engano de alguém, talvez, né, não vamos entrar nesse mérito. Cada um tem a liberdade para fazer as escolhas. Mas eu fiz essa defesa, ao passo que talvez, se fosse, né, votação aberta,
a gente não teria passado nem esse, vamos chamar de constrangimento. Aqui eu acho que todos nós somos independentes e cada um sabe se defender e sabe falar o que está votando, né? Mas aí quando chega um passo que a pessoa nos pergunta e eu não sei o que falar, nesse caso eu falei para várias pessoas. Não foi o vereador Hernani, porque o vereador Hernani tem discernimento. E fiz essa defesa. Mas todos nós, que diferença faz, assim, se as pessoas souberem, eu acho que pelo contrário, nos dá essa tranquilidade de ninguém ter o direito de nos julgar sem saber. Pode julgar porque é contrário à nossa posição, mas não porque não entendeu a nossa posição. Na minha opinião, é mais transparente e eu voto favorável de que todas as nossas votações fossem abertas. Nesse caso, né, alteração do regimento para as votações aí de presidente da mesa diretora. Alguém queira? Passa a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, colegas vereadores, vereadora Daniela, todos que se fazem presente aqui nessa casa. Breves palavras. Não vejo que o nosso voto, sendo secreto para escolher o presidente e a mesa diretora, venha atrapalhar a transparência dos trabalhos dessa casa. O que as pessoas cobram lá fora é sobre o nosso trabalho. Eu vejo que nós precisamos demais ter transparência, principalmente nas comissões, nos trabalhos das comissões, onde nós fazemos aí pareceres, na maioria das vezes, sem reunir, sem debater, sem discutir de fato os projetos. Outra coisa, eu imagino que quem decidiu que a eleição seria secreta teve muito discernimento. Já imaginou quantas perseguições teriam se as pessoas soubessem? Imagino que o menino aqui, que está sentado aqui na minha frente, não vou citar seu nome, falasse para mim, Roseli, eu vou votar em você, para vereadora. Aí o voto não é secreto, né? Ele falou para mim, falou para o Hernando, falou para o Vino, para o João. Você seria marcado, você não seria perseguido no primeiro instante, mas eu tenho certeza que você seria, porque existe várias perseguições políticas ainda no nosso meio. Não é direito de todo cidadão, não é direito de todo cidadão, porque existe essa marca, ainda infelizmente. Então eu vejo assim, que quem colocou, quando o voto deixar de ser secreto na eleição, em todas as instâncias, nós vamos ter uma grande experiência. Se foi melhor ou se foi pior. E aqui dentro dessa casa, em momento nenhum, eu vejo que atrapalha a transparência dos nossos trabalhos. Todo cidadão cobra. Mas aqui, para eleger a mesa diretora, e outra coisa, olha quantos partidos tem aqui. 2 chapas. Se uma pessoa não quis votar em nenhum e nem outro, é direito que essa pessoa tem. E se ela ficou em silêncio e não se manifestou, é porque ela não queria nenhum e nem outro e não queria se manifestar. Ou queria os dois, porque votou nos dois, né, anulando o voto. Então, assim, o meu voto é contrário. E outra coisa, porque eu não entendo também. Por que a primeira eleição precisa ser secreta? É muito estranho, muita incoerência tem aí. Então eu vejo, ou refaça o projeto e mude também a lei orgânica, né, para ver se passa o projeto. Nesse instante, o meu voto também é contrário. Não pela falta de transparência, nunca, jamais. Isso nós precisamos melhorar muito o nosso trabalho aqui, para que seja um trabalho transparente de fato, mas para votar para a mesa diretora e se for para desinstalação de um dos membros também, que seja também secreta, para que não haja um apontamento, uma discriminação aí fora sobre quem fez esse voto contrário. Obrigada, presidente. Eu quero passar a palavra para o vereador Hernando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Faço das palavras da dona Roseli as minhas e respondendo à vereadora Daniela, como alguém te indagou, Daniela, alguns me indagou também, né? Achando que fui eu que fiz aquilo. Tanto que não é, mas eu acredito que poucos de vocês sabem, mas eu podia ter pedido anulação. Não sei se vocês sabem. Não sei se já saiu do prazo, mas podia arrancar o asfalto qualquer hora
fazer outra eleição por causa daquela rasura. E, no entanto, não fiz. Claro que eu votei aquilo. Eu não precisaria fazer aquilo. Obrigado. Senhor presidente, deixa eu só ver uma questão aqui, ouvindo a fala de todos os vereadores. Eu quero deixar bem claro aqui, quando eu fiz a justificativa desse projeto, eu falei que aumentaria a transparência do Poder Legislativo. Jamais eu falei que o Poder Legislativo não tem transparência. Não falei, não mencionei essa fala aqui. E também quando nós falamos da questão que temos que amadurecer, que temos que conversar, gente, a publicidade é um dos princípios dos agentes políticos, está previsto no artigo 37 da Constituição de 1988. Onde está 1988? Então, o que nós temos que fazer então? Eu acredito que nós, para modernizar os nossos trabalhos, nós já estamos passado da hora disso. Nós temos que discutir o mais rápido possível essas questões. Então, desde de 88, na Constituição, já está prevista a publicidade, então, transparência. Então, nós temos que discutir isso. Quer passar a palavra para o vereador Lino? Eu também, é o seguinte, esse projeto é um projeto que, para mim, não tem muito sentido, não. Porque tem 18 anos que eu sou vereador nessa casa, nunca chegou esse projeto aqui. E esse projeto chegou aqui só por causa desse voto que não foi conferido aqui nessa Câmara, de mandar passar nessa legislatura. Então, eu vou ter conta também e não vou estender muito, não. Eu não voto, né? Ou voto, conforme as votações dos meus colegas vereadores, mas a transparência é tudo, né? Eu concordo as ideias contrárias, cada um tem suas ideias, respeito a opinião de cada um, mas eu me assustei quando eu era candidato à eleição da mesa, porque até antes, meu voto, até o vereador Flávio sabe, meu voto sempre não foi secreto, foi aberto, porque quando eu falo que eu faço. Quando eu falo que não faço. Votei no vereador Flávio 2 vezes, votei no pedido do Flávio por Najibim 1 vez. Então, para mim, a transparência é tudo. Se o caso se empatar, eu vou votar para transparência, vou votar bem. Senhor presidente. Senhor presidente, voltando aqui ao debate do nosso projeto, né, do projeto do nosso novo colega vereador, eu vejo que o senhor tem esse posicionamento mesmo, confio nesse posicionamento do senhor, porque já passamos aí por 3 situações, mas eu acredito que esse projeto, na verdade, é para pressionar um vereador desta casa, que esse vereador tem nome, chama-se Hernani Avelar. E eu sou um tipo de vereador que eu não consigo ver as coisas acontecer e a gente ficar aqui no disse, não me disse. Quero dizer para a população zonense que nós todos aqui, votamos no Vale Alimentação e não foi aberto, não. Todo mundo aqui não votou aberto, não. Tá? Então não é transparência do jeito que estão dizendo, não. Isso é um projeto para pressionar um vereador. Para que fazer um vereador que é da base votar na base. Então vamos ser realistas. Não queremos transparência. Tá? Queremos pressionar um vereador. Porque se quer transparência, vamos voltar o Vale Alimentação para trás e vamos votar também novamente. Não querem transparência? Vamos voltar para trás. População horizonense, votamos Vale Alimentação aqui para vereador de R$ 1.500.
Agora quer transparência na votação da presidência. É certo? Você já acha certo? Isso é pressionar o senhor vereador Hernani Avelar. Tem sim os bochísticos, foi o senhor que anulou o seu voto. Me sensibilizo com o senhor, por isso que eu estou aqui vendo esse teatro, que isso aqui é um teatro, ninguém quer transparência, quer pressionar a Vossa Excelência, para que na próxima votação vejam quem o senhor votou. Estou com o senhor pode ter certeza, vamos votar contra, e na próxima, se o senhor for o candidato a presidente, você vai ter o voto dessa turma do lado de cá. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que está pressionando o senhor vereador. Eu também fui questionado nas ruas, o nome do Hernani, e eu falava assim, eu conversei com o Hernani, de olho a olho, e eu confio no Hernani, que ele está falando a verdade. O que acontece? Que nós da mesa diretora, presidente, secretário, entendeu? Não olhou direito a urna, uma caixa de sapato, que não tem ninguém lá perto da urna, entendeu? Então é isso. Então eu defendo o Hernando, eu confio no Hernando, entendeu? Eu sei que ele votou em mim, não sei o que aconteceu, não vou julgar ninguém, entendeu? Porque a urna para mim não é confiável, teve a votação, e a população, um pouco chegou em mim falando com o Hernando, eu falei claramente que não foi o Hernando, não vou julgar ninguém. Eu tive uma conversa séria, homem para homem com o Hernando, igual o Hernando falou. Eu tinha capacidade como presidente de votar a votação, a eleição, eu estava fazendo a votação, e ele não fez. Então eu quero dizer para a população que o Hernando não fez isso. E eu não provo, nem A, nem B, nem C. Então é isso. Senhor. Não, pode falar. Senhor presidente, caros colegas, acaba que, olha bem, um projeto de alteração no nosso regimento que carece de algumas correções, né, que inclusive a gente poderia, como a vereadora Roseli bem expôs, a gente às vezes falta nas reuniões de comissão, né, às vezes, estou falando por mim, eu chego aqui e leio um parecer lá, como estou de acordo com o projeto, assino o parecer da comissão. Mas aquele cuidado que a gente precisa ter, a gente falta na nossa obrigação. Então, vamos ser honestos no que é verdadeiro. O fato é esse. Agora, a questão de... virou Hernani. Vereador Hernani, tanto eu confio em você, que você tem tido posições políticas, você sabe disso, diferente do que eu penso. E para mim você continua sendo a mesma pessoa. E assim como você teve a sua postura de assumir posições políticas, né, até de outros deputados, né, diferente dos meus, transparente, leal aos seus eleitores, não tem nada para esconder. Eu tenho certeza que na presidência dessa casa, o senhor não será coagido nem pela bancada e também nem pelos vereadores. O senhor também será capaz de assumir uma posição, assim como todos nós. Ficou ruim uma discussão diferente virar para a Hernani, mas eu espero que o senhor entenda que a minha ideia aqui não é te constranger, porque é pelo contrário, é reforçar que o senhor tem palavra, que o senhor vai assumir as posições, assim como qualquer um de nós. Para acertar e para errar, nós vamos assumir nossas posições. E eu espero que o senhor confie que o que eu estou falando é de verdade, porque a gente já conversou também em particular. Eu não estou aqui para mentir, eu creio que o senhor confia no que eu estou falando também. Então o senhor tem sua posição e eu respeito, e não tem nada a ver com o Hernani, tem a ver com todo mundo saber como a gente está se comportando mesmo. E evitar, inclusive, alguma falha, alguma coisa também, por que não?
As coisas têm que melhorar, as coisas não precisam se manter como é, porque sempre foi. Era assim, funcionava assim. Daqui a pouco você percebe, não, precisa melhoria. Vamos para melhoria. Daqui a pouco, vereadora Roseli, como você bem disse novamente, não, mas não adianta 3 votações porque uma da lei orgânica ficou. Talvez é uma questão de debate que o vereador João Lucas pode trazer para nós também, ou qualquer um de nós. Por que não? Eu sou a favor que as 4 fossem abertas, inclusive. Tá? Fica aqui, talvez a sugestão da bancada de vocês fosse essa, não, vamos esperar e vamos alterar tudo. Ou então, não, nós vamos continuar, né, contra. Tranquilo, tranquilo, é a posição de cada um e na democracia nós estamos aqui para isso. Obrigada. Passa a palavra agora para o vereador Luiz. Senhor presidente, eu gostaria só de salientar aqui uma votação que era para a gente tratar da publicidade dos atos e que não tem nada a ver com a votação que aconteceu no ano passado. Nós estamos tratando aqui de coisas que vão acontecer no futuro. Coisas que vão acontecer no futuro. Agora vim justificar que nós estamos apresentando projeto para pressionar A ou B a respeito de votações que vão acontecer nos próximos anos. Eu acho que é um argumento muito frágil. E outra coisa, gostaria de deixar bem claro aqui para toda a população, ao contrário do que foi dito aqui hoje, a votação da questão do vale alimentação foi aberta. Foi aberta, não teve nada de voto secreto, foi uma votação 100% aberta. Inclusive foi aprovado por unanimidade nessa casa. Então eu acho assim que os argumentos trocaram a bola aí em relação a esses argumentos, porque foi uma votação aberta, deu sim publicidade a todos os atos, está lá no portal da transparência, inclusive foi sancionado pelo prefeito na época, não tem nada para esconder daquele projeto. E foi uma articulação dos 11 vereadores, foi aprovado por unanimidade nessa casa. Então, assim, justificar em projetos que já passaram, em situações que ocorreram, não tem ninguém apontando o dedo aqui para vereador nenhum, principalmente o vereador Hernani, no qual eu digo e repito, nossa bancada aqui, todo mundo dizendo que não tem nenhum problema com ele, nenhum problema político, inclusive, está acompanhando a oposição aí em relação ao deputado Siquinã, que subiu no palanque da oposição em 4 eleições contra a gente aqui em Arizona, mas é uma opinião política dele. Se ele acredita que apoiar o deputado é uma boa, quem somos nós para dizer que não? Então eu acho que ninguém tem que julgar ele, principalmente pelo fato do que o deputado que ele irá apoiar é do MDB. Então eu acho que realmente não cabe a essa bancada, e digo e repito aqui como líder do MDB nessa casa, não cabe a essa bancada julgar ninguém por suas opiniões políticas. Quem faz o julgamento é o povo. As urnas estão aí para isso. Então, vereador, como o senhor foi citado aqui em diversas oportunidades, eu gostaria aqui de deixar a minha repulsa a esses comentários a respeito de votações que passaram, dizer que vai ser pressão aí para as próximas que vão vir, negativo. E outra coisa, relativa ao projeto, Daniel, eu gostaria só de salientar que não teve erro nesse projeto, não. Foi a vontade do João Lucas de apresentar dessa forma, para que depois fizesse alteração na lei orgânica e que passe, a gente pode aprovar futuramente aí que as 4 sejam abertas. Eu até defendo também essa tese, que as 4 devem ser abertas, mas pelos comentários dos votos aqui hoje, a gente percebe que é uma situação muito distante dessa casa. Mesmo se a gente alterar o projeto, não vamos fazer meia culpa. Mesmo se a gente alterar o projeto para as 4 serem abertas, não vai ser aprovado. A gente tem que jogar as claras para a população. Então é isso que está acontecendo aqui hoje. Não tem nada a ver com o projeto que passou, a gente está tratando aqui de coisas futuras. E eu acho sim que o povo merece publicidade em todos os atos dessa casa, merece transparência, e eu acho que o caminho é esse, para as coisas fluírem melhor e a população realmente saber quem está escolhendo aí a cada 4 anos aqui para sentar nessa cadeira como vereador ou também na cadeira do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu passo a palavra para o vereador Flávio Dias. Senhor presidente, eu ia só pegar um gancho na sua fala, agora eu vou pegar uma na sua e na do vereador Ulisses.
Senhor presidente, quando o senhor cita ali que é uma votação numa caixa de sapato, onde não tem ninguém, hoje a gente pode fazer ela como foi feito para vice, né? Foi colocado ali, todo mundo votou e todo mundo... Então, acredito que ali foi o ideal a ser feito do que lá. Acredito que foi a melhor coisa que aconteceu. É uma estrutura, né, bem melhor do que a estrutura passada desta urna que foi feita. Então, acredito que poderia ser feito de todas as formas assim, dependendo do projeto passando ou não. Eu acredito que tem aqui, você não precisa, né, votar escondido ali. Coloque uma urna aqui, o pessoal já pega a sua cédula, ele já está decidido quem vai votar, vai lá e vote. Vereador Ulisses, agora respondendo Vossa Excelência, dos 5 vereadores aqui que debateu o projeto, o vereador Vino, Roseli, o vereador Flávio Dias, o vereador Daniel Hipólito, o vereador Carlos Eduardo, ninguém citou o nome do Hernani. O senhor deu uma saidinha ali fora e não entendeu. Foi a base de vocês que citaram o nome do vereador Hernani. Foi vocês que levantou a bola. Então a gente só entendeu quando levantou a bola. Opa, então está explicado. Eu não vim com esse tipo de pensamento. O senhor veio com esse pensamento, Carlos Eduardo? Vereador Daniel Hipólito, vereador Roseli, vereador Vino. Acredito que nenhum veio com esse pensamento. Levantaram o nome do vereador Hernani, foi vocês, vereadores de situação. Então, eu já tinha feito o meu discurso, eu já tinha discutido o projeto, eu já tinha dito o que eu ia fazer, eu já tinha falado o que eu entendia. Mas vocês citaram o nome do Hernani, eu pedi a palavra novamente. Ué, por que citar o vereador Hernani? Por causa de bochichos? Aí, eu tenho um detalhe, vereador Ulisses. Eu costumo dizer que enquanto o pessoal está indo, eu estou voltando. Então veio na minha cabeça que nesse momento, por isso eu pedi a palavra novamente, e entendi que esse projeto seria para pressionar o vereador Hernani. Quero dizer ao senhor, vereador João Lucas, acredito no senhor, quando o senhor aqui balança a cabeça dizendo que não, acredito no senhor. O senhor sabe que eu tenho um grande respeito pela sua pessoa, como tenho um grande respeito por todos os vereadores, mas tenho um respeito pelo senhor, tenho um respeito pelo presidente, mas não quer dizer que eu pense igual a Vossa Excelência. Eu tenho o meu posicionamento. E digo a vocês, como eu entendi que seria para isso. E continuo dizendo, o vereador Ulisses, como o senhor deu a saidinha, o senhor não entendeu o que aconteceu aqui, que nós não citamos o nome dele, e nem um minuto passou pela minha cabeça, depois que citaram o nome dele, que a vereadora disse que foi pressionada, que perguntaram, eu nunca fui pressionado por nada, nunca fui perguntado. Não, a senhora disse que foi perguntada, pressionou você para saber se foi ele, você falou que não e defendeu ele, né? Aqui tudo que eu falo, se eu falar uma vírgula aqui, a senhora entende como ponto de interrogação, é porque eu sou meio burro, estudei muito pouco. Então eu quero dizer para a senhora, para o senhor, vereador Ulisses, que eu entendi desta forma, tá? E por isso que aí eu pedi a palavra novamente e entrei aí solidarizando com o vereador Hernani, posicionando aí ao nosso colega. Independente de qualquer circunstância, ele foi presidente dessa casa aqui e ele foi presidente. Quando eu digo presidente, é assim, ele tinha diálogo com a gente. Eu estou dizendo que o vereador Oswaldo não tem, porque a gente quase não procura ele. Mas quando a gente procurava o presidente Hernani, a gente, independente de sigla partidária, a gente era atendido. A gente vivia ali dentro da sala dele conversando com ele. Eu não estou dizendo que não é o seu caso, vereador Oswaldo. Só estou dizendo que nós tínhamos mais intimidade com ele em questão de falar alguma coisa, resolver alguma coisa. Então nós não temos nenhum problema com o cara, nós não temos nenhum problema com o presidente, não, com o ex-presidente, de forma alguma. Não tem nenhum tipo de dificuldade de votar nele ou em você, enfim. Como somos voto vencido, né? Já foi dito. Mas, se nós tivermos a oportunidade de montar uma mesa diretora, a gente monta, né? A gente vai correr atrás. Então eu digo para vocês e repito, vereador Ulisses, quando vota-se aqui nesta casa, votou o Vale Alimentação, foi bem dizer sim, camuflado, tá? Não vamos dizer, foi aberto, não foi, e não foi postado. Portal Transparência, eu quero dizer para todo cidadão, ele não vai lá no Portal Transparência, ninguém entra no Portal Transparência, ninguém da população, hoje 90% não entra no Portal Transparência, então foi sim, tá? Isso aí ninguém tira não, foi sim. Isso aí foi, e foi articulado pelos 11 vereadores. Conta aqui, ó, eu sou um deles, né? 11
11, foi articulado pelos 11. O senhor mesmo só falou assim, ó, só voto se o Flávio votar, porque no dia eu estava tendo embora, você lembra que eu estava indo embora no dia da votação? Eu estava indo embora, o senhor falou, não, eu vou embora, eu não voto. Se o Flávio votar, eu não voto. Tá? Então vamos dizer que quando a gente quer transparência, a gente tem que ser transparente em tudo, até quando a gente faz a cagada, quando vota errado. Vamos ser transparente em tudo. Tá? Isso aí eu estou dizendo para o senhor, não estou aqui te dando um sermão, eu só estou te respondendo, o senhor respondeu, falando que foi transparente. Não foi. Não foi transparente. Transparente se tivesse sido gravado ao vivo, não foi gravado ao vivo, e se tivesse colocado na página da Câmara, que não foi colocado na página da Câmara. Tá? Foi mandado lá para a Prefeitura, foi colocado no portal de transparência, foi. Mas não foi da forma que o senhor está dizendo que foi transparente, não. Tá? Não foi de forma alguma. Então, se quer transparência, vamos ser transparentes 100%. Obrigado, senhor. Senhor presidente. Passo a palavra para o vereador João. Sim, só vendo a questão aí dos debates, é óbvio que vivemos em uma democracia e respeito a posição de cada um, pois é uma questão democrática. Né? Agora, só respondendo aqui o nosso colega, o vereador Flávio, sobre aquela questão, como você fala que o projeto de lei ele teve um objetivo claro de atacar um vereador. Eu digo o seguinte, que esse projeto é de minha autoria, nem participei da minha bancada quando estava elaborando esse projeto, depois é que nós discutimos, e mais uma questão, e não se trata de ataque a qualquer vereador, ou feito com o objetivo de qualquer um dos vereadores, ou de questionamentos sobre gestões passadas, ele trata simplesmente, o que eu pensei foi da evolução institucional, e trata da modernização da nossa Câmara Municipal. Né? Então, simplesmente acompanhar o que já vem acontecendo em várias câmaras municipais em todo o Brasil, inclusive no Congresso Nacional, né? Que as votações importantes hoje são todas votações abertas. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que esse projeto, ele tem esse cunho, esses objetivos, e não é direcionado a qualquer ataque, a qualquer coisa, a qualquer vereador aqui dessa casa. Tem mais que fazer uso da palavra? Então, vamos com esse projeto em votação. Deu quantos votos? 6. Então, o projeto foi rejeitado por 6 votos. Na primeira votação. Isso. Nós só esclarecendo mesmo assim, o projeto será colocado na pauta da ordem da próxima sessão para a segunda votação. Caso seja a mesma votação, será rejeitado. Caso haja empate, né, a gente vai vendo. Senhor presidente, de projeto de lei, acho que não tem mais nenhum que for pegar não, né? Tem não. É só, viu?